Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Então, a aula de hoje vai ser sobre forças intermoleculares. Então, são as interações, as forças que ocorrem entre as moléculas. Então, intermoleculares. Então, a gente vai ver basicamente 4 tipos de forças intermoleculares. Tá? A primeira dela são as ligações de hidrogênio, que por um tempo foi chamada de pontes de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, considerem aqui a mesma coisa. Aí o PAC pede para chamar de ligações de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio. Quando é que ocorre ligações de hidrogênio? É quando você tem um hidrogênio de uma molécula interagindo, né, ligando, né, interagindo com flúor, oxigênio e nitrogênio de uma outra molécula. Existe uma escala chamada de eletronegatividade. Que seria essa eletronegatividade? Em uma ligação covalente, os elétrons estão ali sendo compartilhados. Quanto maior for a eletronegatividade, maior a tendência do átomo puxar os elétrons dessa ligação covalente para próximo de si. O que a gente precisa lembrar dessa tabela? A gente precisa lembrar dos 3 elementos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos na tabela periódica. Então, quando eles estão numa ligação covalente, eles puxam os elétrons para mais próximo de si. Então, se a gente olhar o exemplo clássico da água, né? Então, a gente tem aqui H2O, essa figura aqui embaixo, no lado esquerdo. A gente tem a água, H2O, e temos essas ligações, 2 ligações covalentes, né? Entre o oxigênio e o hidrogênio. O que acontece aqui? Como o oxigênio é bastante eletronegativo, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, ele vai puxar esses elétrons aqui da ligação covalente para próximo do oxigênio. O que vai acontecer? Vai ocorrer o excesso de elétrons ao redor do oxigênio. Então, ele vai formar uma carga parcial chamada de 2-delta. Esse símbolo aqui, delta, delta minúsculo é esse símbolo aqui. Na física, eles usam delta, né, delta S, por exemplo, como um triângulo, né, mas aí seria o delta no formato maiúsculo. Delta no formato maiúsculo é o triângulo. Esse delta aqui seria o delta no minúsculo. Então, a gente chama aqui menos 2-delta ao redor do oxigênio. Então, ele forma um polo negativo. Já o hidrogênio, os hidrogênios, eles vão ficar, entre aspas, deficientes de elétrons, porque os elétrons da ligação covalente aqui estão mais próximos do oxigênio. Então, ele vai ficar em deficiência de elétrons. Elétrons têm carga negativa, se ele ficar deficiente de elétrons, ele vai ficar uma carga parcial positiva. Então, a gente vai ter aqui, ó, carga positiva com carga negativa com carga positiva. Então, a gente vai ter polos na molécula, né? Então, a gente diz que a água é uma molécula polar, porque ela tem polos, né? Polos positivos e polos negativos. Então, quando a gente tem um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente tem a ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, né, como era chamado. Então, a gente tem essa representação do lado direito, a gente tem a água, né, o oxigênio aqui representado em vermelho, e os hidrogênios representados em cinza. Então, ó, a gente tem a interação dos oxigênios interagindo, né, com os hidrogênios. Então, essa interação de polo positivo com polo negativo é da interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, quando a gente tem flúor, oxigênio e nitrogênio, e neles estão ligados o hidrogênio.
aí é a condição para que se tenha pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, né? Então, se a gente olhar aqui numa molécula de água, ela consegue fazer 4 ligações covalentes, né, entre outras moléculas de água. Então, quando a gente imaginar ligações de hidrogênio, a gente imagina como se fosse uma cola, que as moléculas estão ali grudadas umas às outras. Então, quanto maior for essa força dessa cola, mais as moléculas estarão próximas uma da outra, ligadas uma às outras. Então, quando a gente tem, por exemplo, a água no estado líquido, a gente tem um maior número de ligações de hidrogênio. Porque, ó, se a gente olhar, as moléculas de água estão bem próximas uma das outras. Aí o que acontece? A gente fornece calor para a água líquida. A água vai passar por um processo de vaporização e vai para o estado de vapor. Então, quando a gente aquece, o que acontece? Rompe essas ligações de hidrogênio, essa cola que mantém as moléculas grudadas uma das outras, e aí, com o calor, rompendo essas ligações de hidrogênio, ela fica solta. A água ficando solta, ela passa para o outro estado físico, que seria o estado físico de vapor. Então, quanto for maior as forças intermoleculares, maior será a temperatura de fusão e de ebulição dessa substância. Tá? Então, quanto maior for ali, quanto maior o número de ligações de hidrogênio ou de outras interações, quanto mais forte forem, maior vai ser a temperatura de fusão e de ebulição dessas substâncias. Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Determinados insetos podem andar sobre a água. Explique. Então, o que acontece? A gente viu no slide anterior que a água faz ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, né? Então, ligações de hidrogênio, ela é como se fosse uma cola que mantém a água grudada, as moléculas grudadas uma das outras. Então, o que acontece? Isso daí forma uma tensão superficial, que as moléculas ali estão grudadas uma na outra através de ligações de hidrogênio. Se a gente olhar nesse slide aqui, a gente tem uma aranha, né, que com alguns insetos conseguem caminhar, né, sobre a água. O que acontece? O peso da aranha, né, a massa dela, é pequeno. E ela está distribuída em 8 patas, né, na aranha aqui tem 8 patas. Então, o peso dela está todo distribuído em 8 pontos. Por exemplo, a gente de pé, né, a gente distribui o nosso peso nos 2 pés, né? Então, só tem 2 pontos ali, a pressão é maior. Então, alguns insetos, no caso aqui da aranha, ela distribui todo o peso dela, né, a massa dela, em torno de 8 patas. Então, tem a tensão superficial da água, formada pelas ligações de hidrogênio, né, que tem ali na água. Tem o fato da aranha, nesse caso aqui, todo o peso, a massa dela está distribuída em 8 patas. E, além disso, nas patas dela, tem um óleo de lubrificação. Então, o óleo ele não se mistura com a água. Então, estando ali nas patas desses insetos, esse óleo, o óleo não vai interagir com a água. Então, é por isso que alguns insetos, né, conseguem andar sobre a água, né? Aliado também que os insetos têm uma massa muito pequena, né? Agora, por exemplo, se a gente quisesse sacanear um inseto e para afundar na água. Então, a gente tem a tensão superficial e a gente tem os tensoativos, que são, um exemplo clássico, são os detergentes, né? Então, se você gotejar ali um
um pouquinho de detergente, uma gotinha de detergente, o que acontece? O detergente ele rompe essa tensão superficial. E aí o inseto ele afunda. Tá? Então, tensoativos são substâncias que rompem essa tensão superficial, formada pelas ligações de hidrogênio. Então, você coloca ali uma gota ali de tensoativo, rompe essa tensão superficial, e aí o inseto, ele afunda. Essa daí seria a resposta desse exemplo 11. Então, são 4 tipos, né, de forças intermoleculares que a gente vai ver na aula de hoje. A segunda força intermolecular são chamados do tipo íon dipolo. Então, a gente viu ali ó, na molécula da água, nesse slide aqui, ó, no primeiro slide, que a água ela tem polo positivo e polo negativo. Então, ela é chamada de dipolo, porque tem 2 polos, tá? Polos positivos e polos negativos. Então, a molécula é chamada, da água é chamada de dipolo. Então, forças íon dipolo. Quando que ocorrem essas forças íon dipolo? Quando a gente tem uma substância iônica, um sal, por exemplo, o exemplo clássico aqui, o cloreto de sódio, o NaCl, dissolvido em água. Porque a água vai separar o cátion do ânion, vai formar aqui ó, o Na+, e o Cl- na forma aquosa. Então, a condição é quando a gente tem uma solução de substâncias iônicas, né? O exemplo é o cloreto de sódio, em líquidos polares, que é o exemplo da água, né? Que tem polos, como solução, né, do NaCl em água. Então, ó, o Cl formado e o Na+ formado, ele vai interagir com a água. Então, a gente viu ali no slide anterior que o Cl-, né, é um ânion, tem cargas negativas. Cargas negativas vão interagir com quem? Com os hidrogênios da água. Vamos voltar lá naquele slide. Vão interagir com os hidrogênios, que são polos positivos, né? Então, aqui, ó, o Cl- interagem com os hidrogênios da água. Esse tipo de interação aqui é representada por essas linhas tracejadas, e é chamado de forças íon dipolo. Agora vamos pegar o exemplo inverso, né? O sódio, o Na+, seria um cátion, carga positiva. Então, carga positiva, ele interage com polos negativos, né? Então, se a gente olhar ali na água, ó, a água, polo negativo seria aqui o oxigênio. O oxigênio seria o polo negativo. Então, o Na+, ele vai interagir aqui ó, com o oxigênio das moléculas de água, né, a interação eletrostática, né, polo positivo com negativo. E essas linhas tracejadas aqui, ela representa essas forças do tipo íon dipolo. Tá? Então, o Na+ vai estar interagindo com o oxigênio das moléculas de água. Então, essas linhas tracejadas são forças do tipo íon dipolo. Então, essa daqui seria a segunda força intermolecular que a gente vai ver, que a gente está vendo aqui na aula de hoje, né? Então, a primeira foi ligações de hidrogênio, que eram chamadas de pontes de hidrogênio. E agora essa daqui são forças íon dipolo. Então, tem que ter um cátion e um ânion interagindo com uma substância polar. No caso aqui, a água é uma substância polar. Então, o terceiro é o penúltimo, né, tipo de força intermolecular que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a gente tem a molécula do HCl,
né, que é o cloreto de hidrogênio, que em solução aquosa ele forma o ácido clorídrico, que a gente vai ver na nossa aula de ácidos. Então a gente tem aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio está aqui, ó, na escala de eletronegatividade, ó. Eletronegatividade crescente. E o cloro, ele está aqui, ó. Ele é o quarto mais eletronegativo. Então, existe uma diferença de eletronegatividade. Então, os elétrons vão estar acumulados dessa ligação covalente aqui, eles vão estar mais próximo do cloro, porque o cloro, ó, ele é mais eletronegativo. Então, aqui vai formar um momento dipolar negativo, né? Uma carga negativa ao redor do cloro. Como o hidrogênio ele é menos eletronegativo, os elétrons vai estar em deficiência, né, de elétrons, então ele vai formar polo positivo. Então, a gente vai ter aqui na molécula do HCl um polo positivo e um polo negativo. Então, se tem polo positivo e polo negativo, é uma molécula polar. Aí, se a gente pegar aqui uma outra molécula polar, né, vamos pegar o mesmo aqui, o HCl. Então, essa interação aqui desse polo negativo com esse polo positivo da outra molécula, essa atração eletrostática, né, que está representada aqui por essa linha tracejada, é a força molecular, intermolecular, né, do tipo dipolo-dipolo. Porque ó, nós temos uma molécula aqui ó, dipolar, né, tem dois polos, polo positivo e polo negativo, interagindo com outra molécula que tem um polo positivo e negativo. E aí essa interação aqui é chamada de forças dipolo-dipolo. Então, se a gente pegar nessa ilustração aqui embaixo, ó, o cloro, como ele é mais eletronegativo, os elétrons da ligação covalente vão estar mais próximo do cloro. Então, olha o tamanho dele aqui, ó, vai ser maior. Então, polo negativo. O hidrogênio, os elétrons vão estar mais próximo do cloro, ele vai estar deficiente de elétrons. Então, ele vai ficar com polo positivo. Ao interagir com a outra molécula, né, de HCl, ó, polo positivo interage com o polo negativo. Essa linha tracejada aqui é a força dipolo-dipolo. E a mesma coisa com as outras linhas tracejadas aqui, né? Ó. Polo negativo com polo positivo aqui embaixo. Então, essas forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. O hidrogênio aqui em cima, polo positivo com cloro aqui embaixo. Então, essa força intermolecular é força molecular do tipo dipolo-dipolo. Então, a condição para que se tenha essas forças dipolo-dipolo tem que ser moléculas polares, ou seja, moléculas que têm polo positivo e polo negativo, próximas uma das outras. Então, se as moléculas estiverem próximas uma das outras, né, e são moléculas polares, aí ocorre a força dipolo-dipolo. Então, essa daqui é o terceiro exemplo da força intermolecular da aula de hoje. Indo agora para a quarta e última força intermolecular, são as forças de London. Forças de London também são chamadas de interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Tá? Qual é a condição para que se tenha as forças de London? Então, são substâncias apolares. Substâncias apolares são aquelas que não têm polo. Não tem polo positivo, nem polo negativo. Né? Geralmente são formadas por substâncias ali que, se tiverem o mesmo tipo de átomo, né, que tem a mesma eletronegatividade, ou a resultante dessas forças seja nula. Ou seja, moléculas que não têm polo positivo nem polo negativo.
Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, de moléculas apolares. Vamos pegar um gás nobre, né? O neônio, por exemplo. O neônio é um gás monoatômico, né? Estável, né? Um gás nobre. E como só tem ele de elemento, ele é uma molécula apolar. Aí, então, não tem polo positivo nem negativo. Agora, se a gente aumenta a pressão e diminui a temperatura, o que acontece com os gases? Eles vão ficar cada vez mais próximos, aumentando a pressão e diminuindo a temperatura. Eles vão ficar ali cada vez mais próximos. O que acontece? Eles vão começar a colidir entre eles. E aí, o que acontece? Essa colisão vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a nuvem eletrônica dele, que era homogênea, ela vai ocorrer a distorção dessa nuvem eletrônica. Então, em algum lugar dela vai formar um polo positivo e um polo negativo. Por quê? Porque a nuvem eletrônica foi distorcida em função de colisões entre esses átomos ou moléculas. Então, teve a colisão ali, era uma molécula polar, não tem polo nem positivo nem negativo. Aí você mudou a condição dela, aumentou a pressão e diminuiu a temperatura, elas ficaram mais próximas uma das outras, elas começaram a colidir entre elas, distorceu a nuvem eletrônica, e essa distorção da nuvem eletrônica faz com que ocorre dipolos, né, instantâneos, que nem está mostrado nessa figura aqui do meio. Ó. Vai formar polo positivo e polo negativo instantâneos. Polos positivos e polos negativos instantâneos. E a atração entre esses dipolos instantâneos, do polo positivo com o polo negativo, essa atração eletrostática, ela é chamada de forças de London. Forças de London, ou dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Tá? Então, a condição para que se tenha essas forças de London tem que ser moléculas apolares, que não têm polos positivos nem negativos. E aí você muda a condição físico-química dela, né? De tal forma que se aumenta a pressão e diminui a temperatura, elas vão ficar bem próximas uma das outras, vai ocorrer colisões entre elas. Essas colisões vai ocorrer o que? A distorção da nuvem eletrônica, vai formar polos positivos e negativos, e a atração eletrostática entre esses polos positivos e polos negativos é o que a gente chama de forças de London. As forças de London, que também podem ser chamadas de dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. Então, essa daqui foi a quarta e última força intermolecular que a gente ia ver na aula de hoje. Tá? Uma coisa... vamos para o exemplo aqui, ó. Tem um resumo, né? Que dessas forças intermoleculares. A intensidade dessa interação, a intensidade dessas forças. Ó, a mais fraca de todas são as forças de London. Então, a mais fraca das forças intermoleculares, né? A intensidade da força, né? A mais fraca seria a força de London. Depois vem a dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo é a segunda mais fraca. Depois vem a ligação de hidrogênio. Depois vem a íon de dipolo. E depois vem as ligações iônicas. Ligações iônicas não são forças intermoleculares, né? Foi o que a gente viu na aula passada. Então, em outras palavras, né, a mais forte de todas das forças intermoleculares é a força íon dipolo,
força íon-dipolo é a mais forte de todas, seguidas de ligações de hidrogênio. Depois vem dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, e forças de London. Só uma observação que eu vou dizer aqui para vocês, que as forças de London e as forças dipolo-dipolo, elas também são chamadas de forças de Van der Waals, tá? Então, forças de London e dipolo-dipolo são chamadas de forças de Van der Waals. Tá? Então, tem esse esquema aqui, que às vezes é um fluxograma, né? Que, dependendo do exercício, né, a gente coloca nesse fluxograma, e aí a gente chega no tipo de força que tiver aqui. Fica mais fácil se a gente resolvendo o exercício para a gente usar esse fluxograma aqui. Tá? Então, o que a gente, nesse slide aqui, seria mais importante nesse momento seria quais as forças mais fracas e as mais fortes, as forças intermoleculares. Então, vamos pegar aqui, ó, o exemplo 2. Considere as seguintes substâncias a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, o cloreto de sódio, NaCl, o metano, que é o CH4, e o etanol, que é o CH3, CH2, OH. O etanol também é chamado do álcool combustível, né? Então, tem o item A, B e C para essa questão. O item A, ele fala, classifique as substâncias apresentadas quanto ao tipo de ligação química. Então, a gente tem 3 substâncias, né? A gente vai representar aqui, ó. O NaCl é o cloreto de sódio. O sódio, ele é um não metal. Deixa eu pegar uma tabela periódica aqui, que fica mais fácil para a gente consultar a tabela periódica. Então, o NaCl. Ó, o sódio, ele é um metal alcalino. Ele está aqui, ó, o sódio. Ele é um metal. E o cloro, ele é um não metal. O cloro, ele é um não metal. Então, quando a gente tem um metal com um não metal, metal com não metal, a gente viu na aula passada que é ligação iônica. Ligação iônica. Agora, se a gente olhar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. CH4. CH4, ó, o hidrogênio, por mais que ele esteja na família 1A, né, ele está aqui, ó, ele é considerado não metal. O hidrogênio, ele está marcado até em azul aqui, né? Ele é considerado um não metal. E o carbono, ele está aqui, ó, na família 4A. Também ele é considerado um não metal. Então, quando a gente tem um não metal mais um não metal, a gente tem ligação covalente. Ligação covalente. Agora, se a gente pegar o etanol, ó, o etanol ele tem os átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Então, vamos consultar a tabela periódica. Ó. Hidrogênio ele é um não metal. Apesar de ele estar na família 1A, que é metais alcalinos, o hidrogênio ele é um não metal. O carbono ele está aqui, ó, na família 4A. Ele também é considerado um não metal. O oxigênio ele está aqui na família 6A ou família 16. Ele é também um não metal. Tá? Então, quando a gente tem não metal interagindo com não metal,
não metal mais não metal, também está da ligação covalente. Então, quando a gente fala, no item A ele fala, classifique as substâncias apresentadas quanto ao tipo de ligação química. Então, o NaCl é ligação iônica, o CH4, que é o metano, é ligação covalente, e o etanol, ele é ligação covalente também. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 2, item A. Agora vamos ver o item B, o que ele fala. Explique o que ocorre quando o cloreto de sódio, que é o NaCl, né, é adicionado à água. Nomeie as interações que ocorrem entre soluto e solvente. Então, a gente tem aqui o NaCl, que é uma substância sólida, né? Quando a gente adiciona ele em água, ele se dissolve na água, e o que a água faz? Ela enfraquece a ligação iônica e ele separa os íons. Então, vai formar o cátion sódio mais e o ânion Cl menos. Então, esse processo é chamado de dissociação iônica. Então, como a gente viu no slide anterior, o Cl menos vai interagir com quem? Com os hidrogênios da água. Então, Cl menos, né, é um íon, né? Ele vai interagir com os hidrogênios da água. O sódio, ele é um íon também, né, do tipo cátion, e vai interagir com os oxigênios da água. Então, quando a gente tem um íon interagindo com uma substância polar, que é a água, a gente tem o tipo de interação íon-dipolo. Íon-dipolo é o tipo é a resposta desse item B, né? Então, ele fala, nomeie as interações que ocorrem entre o soluto e o solvente. Então, o soluto e o solvente aqui, né? O solvente seria a água e o soluto seria o Cl- e o Na+. Então, o tipo de interação é íon-dipolo. Essa daqui seria a resposta desse item B. Para terminar essa questão, vamos para o item C. Que tipo de interação molecular se estabelece entre as moléculas de água e etanol? Então, tem a molécula de etanol, que eu só escrevi ela aqui de uma outra forma. Coloquei o CH3, CH2, OH. Esse tipo aqui de escrita a gente vai ver na química 4, na química orgânica. Então, a gente tem aqui, ó, CH3, CH2, OH. E aqui embaixo eu peguei uma molécula de água, H2O. Então, quando é que ocorre ligação de hidrogênio? É quando a gente tem aqui embaixo, ó, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a gente tem, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, no etanol, e a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio na água. Então, ó, quando a gente tem esse hidrogênio aqui interagindo com o oxigênio de uma outra molécula, a gente chama o quê? De ligação de hidrogênio. Ou que era chamada antes de pontes de hidrogênio, né? Quando a gente tem esse hidrogênio aqui interagindo com esse oxigênio, de uma outra molécula, né? Também é chamada de ligação de hidrogênio. Então, a resposta para o item C dessa questão, que tipo de interação molecular se estabelece entre as moléculas de água e de etanol? Então, a resposta é ligação de hidrogênio. Essa daqui seria a resposta desse item C. Esse exemplo 3, ele fala, as fraldas descartáveis que contêm o polímero
poliacrilato de sódio, representado pela estrutura 1. Essa estrutura 1 aqui, ela representa o poliacrilato de sódio. Então, ele falou que são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibra de celulose, que é representada aqui por essa estrutura 2. Explique a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano. Então é o seguinte, tem as fraldas de pano, de tecido, que ela é formada de celulose, essa estrutura 2 aqui, e tem as fraldas descartáveis, que são mais eficientes, que ela é formada de poliacrilato de sódio. O poliacrilato de sódio, ela é representada pela essa estrutura 1, poliacrilato de sódio. Aí ele pede para a gente explicar por que as fraldas descartáveis, elas são mais eficientes. Então, a resposta está no tema da aula de hoje, né, que são nas forças intermoleculares. Ó, na estrutura 1, eu fiz o desenho aqui. Esses 3 pontinhos aqui que eu coloquei na estrutura 1 e estrutura 2, é para eu não precisar desenhar a estrutura inteira, né? Eu só peguei a parte mais importante. Então, eu fiz o desenho aqui, só peguei essa parte aqui de baixo do poliacrilato de sódio. O poliacrilato de sódio tem o carbono aqui, esse aqui é um carbono, né, que não é representação de bastão, então é carbono dupla O, O-. O sódio, ele dissociou, né, na presente na água da urina, ele se separou. Então, ó, se a gente pegar a água presente na urina, né, da criança, então a gente vai ter a água, H2O. A água interagindo com o íon O-, ó, o hidrogênio, que é polo positivo, ele vai interagir com o O- do poliacrilato de sódio. Então, esse tipo de interação aqui, ó, do ânion, né, O- com a água, esse tipo de interação aqui é chamado de tipo íon dipolo. Íon dipolo. Agora, quando a gente pega a estrutura 2, que as fraldas de tecido, né, de celulose, tem o grupos OH, né? São chamados de hidroxilas. Então, eu coloquei aqui OH, e ele vai interagir com a água. A água tem H2O. Quando a gente tem oxigênio interagindo com hidrogênio interagindo com oxigênio, a gente tem ligações de hidrogênio. Então, a gente tem na estrutura 1 a força íon dipolo, e na estrutura 2, a ligação de hidrogênio. Mas se a gente olhar nos slides anteriores, a gente vai ver que a intensidade de interação íon dipolo, ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Ó, vamos mostrar lá no slide. Ó, nessa intensidade de interação, ó, as forças íon dipolo, ela é mais forte do que as ligações de hidrogênio. Se as forças íon dipolo são mais fortes, ela consegue reter mais a água presente lá na urina da criança. Então, por isso que as fraldas descartáveis, elas são mais eficientes. Porque como o tipo de interação com a água presente na urina, ela é íon dipolo, ela é mais forte. Então, ela consegue interagir, segurar mais a água. Já a da celulose, das fraldas descartáveis, ela é tipo de ligação de hidrogênio, que é menos forte.
em relação ao íon dipolo, né? Então, por isso que a eficiência das fraldas descartáveis são maiores, tá? Porque é íon dipolo. Então, a intensidade da interação íon dipolo com a água é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Então, o último exemplo da aula de hoje seria esse exemplo 4. Exemplo 4. Então, ele fala, ó, para evitar o ressecamento da pele, é necessário utilizar hidratantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Então, na figura aqui, ele deu a estrutura da glicerina, né? Ó, a gente tem esses grupos OH, que são chamados de grupos hidroxilas, né? Ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. E nós temos essa estrutura aqui do polietileno glicol, que também tem as hidroxilas, né? O grupo OH presente no polietileno glicol. Então ele fala, a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas. Grupos hidroxilas são esses grupos OHs presentes nessas moléculas. Então, é a interação dos grupos hidroxilas, dos agentes umectantes, com a umidade contida no ambiente por meio de qual interação intermolecular? Então, ele quer saber que tipo de interação intermolecular, né, a água interage com a glicerina ou o polietileno glicol. Então, eu coloquei aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui seria a estrutura completa da molécula. E eu coloquei só os grupos hidroxilas aqui, né? A hidroxila, ó, da glicerina e do polietileno glicol. Então, a hidroxila seria o grupos OH. Agora, ela interagindo com a água seria H2O. Então, eu coloquei aqui, ó, a água, H2O. E quando a gente tem hidrogênio interagindo com oxigênio, né? Que nem tem aqui, ó, hidrogênio interagindo com oxigênio, hidrogênio interagindo com o oxigênio, seria o primeiro tipo de força intermolecular que a gente viu na aula de hoje, que é a ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, né? Que antes eram chamadas de pontes de hidrogênio. Hoje é recomendado utilizar ligação de hidrogênio. Então, a resposta para esse exemplo 4, a resposta é ligação de hidrogênio. Esse exemplo aqui do Enem 2019 é uma questão que caiu no Enem, envolvendo forças intermoleculares, né? Eu gravei um vídeo, né, explicando essa questão, e eu postei no YouTube esse vídeo, né, contendo a explicação mais detalhada dessa resolução dessa questão. E aí, quem tiver interesse pode clicar nesse link aqui embaixo, que vai abrir um novo vídeo, né? E lá eu resolvo essa questão, né, de forma mais detalhada. Mas já adianto a vocês que é uma questão que envolve os conceitos da aula de hoje, que são as forças intermoleculares, tá? Então, para quem tiver interesse, é só clicar nesse link aqui, que já vai direcionar lá para um novo vídeo do YouTube, que vai estar a resolução mais detalhada dessa questão. Então, a aula de hoje seria isso. A lista 9 já está no SIGA. Os slides também estão no SIGA, o slide da aula de hoje.
e a gente vai conversando, então, pelo grupo do WhatsApp. Eu vou interromper a gravação aqui, daqui a pouco esse vídeo já vai estar no YouTube.